Vozes da Terceira Terra, episódio 147, Marvel Heroic Role Playing, com Debor e Ricardo Tavares. Este é o Voz da Terceira Terra e eu sou o seu apresentador Marcelo Dior. O assunto de hoje é o RPG Marvel Heroic Role Playing, recém-lançado pela Margaret Weis, ou Weiss, sei lá, Production, que explora, obviamente, o universo dos quadrinhos da Marvel e que fará você comprar sacos de dados para conseguir jogar adequadamente. Para falar deste RPG que surpreendentemente tem um foco na narrativa, os meus convidados são o Debor, do Holocast, e Ricardo Tavares, o jogador sonhador do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Você está alguns anos atrasado, né? Mas tudo bem. Eu sou o Debor e se eu colocar um óculos, ninguém me reconhece. Eu errei a contagem um pouquinho, assim. Não é mais esse nome que chama, Ricardo? Mudou o nome do país? Bom, já mudou muitas vezes. Já passou de Condado de Portugal para agora só mesmo Portugal. Eu sou o Ricardo Tavares e acho que o meu super-herói preferido é o Homem-Aranha. Vocês não têm rei mais, né? Ou tem rei ainda? Temos um descendente dos reis que se calhar gostaria de ainda ter alguma monarquia aqui em Portugal, mas nós já não temos reis, temos um presidente da República, que é muito menos divertido do que ter um rei. Acho que seria muito mais... Sim. É o mesmo cidadão, ou pelo menos deve ser um parente dele, que diz que é o herdeiro do trono aqui no Brasil, né? Se calhar, não sei se houve alguma linhagem que tenha ficado do Dom Pedro no Brasil que ainda concorra para isso, já não faço ideia. Mas é o Duque de Bragança é que aqui em Portugal quer ser rei. Deve ser um primo distante ou algo assim. Aqui tem um cidadão que jura de pé junto que um dia ele vai ser rei. Bom. Tudo que você fazer é comprar uma ilha. Isso já aconteceu. Existe como é que chama o reino? Na fora da costa da Inglaterra, assim, o cara comprou uma plataforma de petróleo, chama... Oceânia, eu acho. Atlântica, Oceânia, sei lá. Um negócio assim. O cara comprou e falou, beleza, isso aqui é um país soberano agora e eu sou rei. Bom, não tem rei no universo Marvel também. Na verdade tem, né? Tem o rei do crime, por exemplo. O rei do crime e o rei de Wakanda. E tem o Namor. Pois é, não, ele é príncipe. Ele não é rei, ele é príncipe. Ok. Não, mas todos os reis europeus são parentes, né? O grito de guerra dele, Imperius Rex. Tens o Black Panther. Também, Black Panther é rei. Sim. Uhum. Eu tenho alguns recados aqui, rapidamente. Primeiro eu preciso agradecer ao Cristiano Mota Antunes pela doação. Ele fez uma doação no mês passado. Tem um recado aqui no Facebook, que vai ter um encontro de RPG. E vai ter o 23º Quero Jogar RPG, no dia 24 de junho de 2012. Onde é que vai ser? No Centro Cultural UFMG, lá em Belo Horizonte. É uma pena que o Felipe não tá aqui, senão ele poderia comentar isso com a gente. Acho que ele já foi, não, né? Vai ser dia 24 de junho, no Centro UFMG, na Avenida Santos Dumont 174, no centro da cidade. Vai ser da 1 da tarde às 6 da tarde. Nossa, que pouquinho. O credenciamento a partir do 12h50. E tem um botão para se inscrever. Se vocês forem no site querojogarrpg.com, é a postagem do dia 30 de maio. Tem um botãozão assim, inscreva-se aqui. Já é o 23º que acontece. O último recado tem num desses sites de financiamento coletivo, chama Catarse. Vocês já ouviram falar? Catarse.me? Sim, já ouvi falar. Tem um jogo aqui, o Arquimago, lá dos fóruns, e que costumava gravar o Por Trás da Máscara, pediu pra eu divulgar isso aqui. Chama Veil of Truth Human Nature, que é um suplemento de um cara chamado João Beraldo, que ele não é um noob aí, não é um cara qualquer, o cara já trabalhou com outros RPG, já trabalhou com videogame, é um designer. É estranho. Tem um link aqui pro blog dele, onde ele tem o portfólio dele, o cara ele é veterano, e ele é um projeto, um Kickstarter, né, basicamente, que ele tá desenvolvendo esse suplemento, que é pro Pathfinder, mas é pra ficção científica, que é no final do século XXI, quer dizer, daqui a uns 900 anos, a Terra finalmente entra em contato com outros alienígenas e nós nos tornamos a escória da galáxia, sabe assim, a cidadão de segunda categoria da grande comunidade galáctica. Então é o drama da humanidade tentando entrar
nessa... Final do século XXI, final do milênio. Final do século XXI. Falei 900 anos, né? Daqui a 90 anos. Daqui a 90 e poucos anos. Daqui a 80 anos, tá bom? A ideia é ser um livro de 64 páginas, é um livro de campanha, né? O link tá na show notes, tem lá todo o desenvolvimento, tá em inglês, porque a ideia é sair, obviamente, o desenvolvimento em inglês. E ele precisa de R$3.000, e ele já completou mais de 1.000. Do dia que eu tô vendo isso aqui, ele já fez mais de 1.000. Ainda faltam 15 dias. Quando eu sair isso aqui, vai faltar talvez um pouco menos de 2 semanas, dá tempo. Eu achei bem legal. Se eu jogasse Pathfinder, eu ia querer ver isso aqui. Até gostaria que ele fizesse depois, adaptasse para outros sistemas, como Savage Worlds, por exemplo. Dê uma conferida e apoiem. Eu acho esse tipo de crowdfunding uma ideia muito boa. Não sei quanto tempo essa moda vai durar, eu espero que dure muito tempo. Eu andei financiando algumas coisas lá no Kickstarter e espero que esse tipo de coisa continue por um tempão. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Não tem. Então vamos para o que interessa nesse episódio. O Marvel Heroic Role Playing Game, bom, eu vou falar muito pouco durante esse episódio, porque eu não joguei, mas eu tô com 2 pessoas aqui que jogaram e estão loucas pra falar. E esse jogo, mas eu li sobre o jogo e li resenhas do pessoal que jogou e fez playtest. Tem um bocado de mecânicas bem interessantes nesse jogo, né? Primeiro que a geração de personagem é completamente diferente e tem um tal de Sideways Development. O que é isso? Sideways Development, eu não sei se é um termo que está no livro, eu pelo menos não lembro de ter encontrado no livro, ou se foi da comunidade dos fãs que criou, né, que inventou esse termo. Mas ele descreve de maneira muito apropriada o que acontece quando você evolui o personagem aqui nesse sistema. Que pensa no sistema de RPG clássico, qualquer um desses mais comuns que vocês conheçam. Você acumula XP e aí você ou passa de nível, se o sistema for de nível, ou você gasta esse XP para comprar habilidades novas, né? No Marvel não tem nada disso. Ele tem começa que o sistema de criação de personagem é todo próprio, talvez a gente pode falar disso um pouco mais para frente, mas você não gasta XP para aumentar as suas habilidades, para você comprar coisas novas. Você, destrava itens ou coisas ou acontecimentos. Eventualmente, até você compra um efeito especial para a sua lista de poderes, mas geralmente você vai usar o XP para fazer coisas acontecerem. Por exemplo, despertar aquele contato que você conheceu na aventura anterior, e aí ele vai passar a ser um aliado menor ou alguma coisa parecida. De forma que você nunca vai ter uma progressão para cima, digamos assim, como é nos RPGs clássicos. Você vai ter apenas maneiras diferentes de retratar o mesmo herói. Daí o termo sideways, né? Ou pelo menos ainda custa bastante XPs a subir uma habilidade. Isso é possível, mas a ideia é que cada evento que é para ser jogado tem um super-herói que vai evoluir ao longo desse evento, mas quando o evento chegar ao fim, o evento é tipo a Civil War da Marvel, quando chega ao fim, então o herói... Sim. Não há... O herói é aquele que joga um evento do princípio ao fim e depois quando se passa para outra história, o herói, digamos que volta a uma versão diferente. E como é que é a geração de personagem? Como é que é a geração de personagem? Escolhes aquilo que achas que faz sentido para a personagem. É uma coisa que desde a época do DC Heroes, cara, nos anos 90, que foi o primeiro RPG de super-heróis que eu joguei, em 1990 Exato. Mesmo, né? Era uma coisa que eu pensava, poxa, mas deveria assim, por que eu tenho que ficar contando ponto? Por que eu tenho que ficar mendigando de vantagens assim para fazer o personagem do jeito que eu quero? Eu não posso simplesmente jogar o número que eu preciso aqui. E o Marvel... Porque senão todo mundo vai fazer o Thor com a inteligência do Tony Stark. Bom, sim. Exato. Isso não tem piada nenhuma porque isso não vai... Há um equilíbrio no jogo que se fizermos uma personagem demasiado perfeita, não vais ganhar pontos que tu precisas para quando é necessário melhorar os teus lançamentos. Além de que o jogo até certo ponto tem uma coisa um pouco... em que os dados variam muito, assim, não há tanta diferença entre ter um Thor ou ter um Hawkeye. O Hawkeye e o Thor podem estar na mesma história. A gente fala isso de uma série de RPGs de super-heróis. Eu acho engraçado que quando saiu
como é que é o nome do outro, meu Deus? O Millions e Masterminds, né? Quando saiu o MM, a gente chegou a pensar, puxa, finalmente um RPG em que eu posso modelar uma versão do Thor, uma versão do Gavião Arqueiro e colocar os dois na mesma aventura. Né? E, de Sem fato, que o Gavião você Arqueiro pode seja um fazer inútil isso. e o Thor faça tudo. De fato, você pode fazer isso. Você pode até colocar o Thor mesmo e o Gavião Arqueiro mesmo, com os respectivos níveis de poder. Vai sair, se você colocar com os respectivos níveis de poder fiel ao que é nos quadrinhos, até que vai ser um pouquinho difícil para o mestre conciliar, mas é possível, é factível. Agora, com esse Marvel Heroic Roleplaying, o que acontece é que literalmente não faz diferença. Porque enquanto o Thor vai ter um D12 de, digamos, ataque com um martelo, Mjolnir, não sei o quê, controle da tempestade, D12, algo parecido, o Hawkeye provavelmente vai ter um D10 ou um D12 de tiro com arco. E, entre outras habilidades. Entendeu? Então, o que importa no MHR não é o nível de poder do personagem em questão. Ou pelo menos não tanto o nível de poder, mas a maneira até que ponto ele pode influenciar na história. E isso se dá através da gradação dos dados, né? D1, D10, D12. Entendi. E o que são plot points e um tal de Doom Pool Economics, que parece que o GM tem? O sistema funciona com o plot points, é, digamos, a gasolina que vai mantendo o motor do sistema de Marvel e Heroic Roleplay a funcionar. Não é o mesmo que, por exemplo, aqueles Fate Points, ou os Drama Points, ou os Beanies de Savage Worlds, ou do Realms of Cthulhu, que o Marcelo conhece, são mais frequentes. Ou seja, cada personagem começa com um plot point e depois eles são gerados sempre que aparece alguma oportunidade que possa ser aproveitada por uma personagem, sempre que ela rolar um nos dados, pode receber um plot point e assim conceder uma oportunidade ao seu adversário para tomar uma vantagem sobre ela. Também pode ganhar plot points sempre que dá uma forma de prejudicar a sua personagem, porque todos os poderes em Marvel, neste jogo, têm um limite, têm alguma circunstância pela qual eles podem ser suspensos do jogo. Quer dizer, se o Thor tem Mjolnir, se tem o martelo, o limite é que ele pode ficar sem o martelo. E se ele ficar sem o martelo, não pode usar nenhuma das estrondosas capacidades que o martelo tem, e ao ficar sem o martelo ganha um plot point. O plot point depois serve para fazer toda uma série de exceções, coisas especiais que é possível fazer nas regras, desde ter um pouco mais de sorte de escrever um stunt, uma ação extraordinária, ativar algum poder especial. Isto é do lado dos jogadores, porque do lado do mestre-jogo ele não funciona com plot points, ele dá plot points aos jogadores. O mestre-jogo funciona com uma coisa chamada que é a Doom Pool, que é um conjunto de dados que representa ao longo da história aquele perigo que se começa a adensar, aquela ameaça que se começa a acumular, em que as coisas começam a ficar cada vez mais perigosas para os heróis, o perigo está à espreita, e sempre que eles tentam fazer alguma coisa, eles podem ser opostos por esses dados, por essa Doom Pool. Esses dados servem também para ajudar os vilões e para fazer toda uma série de efeitos que são muito práticos para o mestre-jogo, nomeadamente ele pode gastar dados para, quando quiser, separar os heróis para os prejudicar, para pôr a equipa de um lado e do outro. Ele pode também usar os dados para acabar uma cena mais cedo, para que ela se conclua da forma que o mestre-jogo acha mais vantajosa naquele momento para a história avançar, ou para favorecer o vilão de alguma forma, para ele conseguir escapar sem ser apanhado pelos heróis. E sim, funciona, portanto, os plot points são a gasolina para a mecânica do ponto de vista dos jogadores, e do ponto de vista do mestre-jogo, ou do Watcher, é a Doom Pool. São o recurso principal para nós. É importante notar também que os plot points, e em menor medida talvez o Doom Pool, é extremamente importante que eles fluam livremente na mesa. Então os jogadores têm que acumular plot points e gastá-los quase tão logo eles acumulem. O Doom Pool tem que estar constantemente aumentando ou sendo trocado por alguns efeitos especiais,
porque é isso que vai dar o colorido ao sistema. Sim, por isso é que isso é mesmo a gasolina do sistema. É o recurso que os jogadores têm que gerir para constantemente procurarem mais vantagens e também do lado do mestre de jogo a Doom Pool para tentar sempre aproveitar as oportunidades. A piada que eu acho do jogo, uma das coisas que eu gosto neste jogo é que tanto os jogadores como o mestre de jogo jogam o jogo pelo jogo, têm que gerir este recurso. O próprio mestre de jogo tem que saber aproveitar os dados que tem da melhor maneira para, digamos, tentar ganhar aos jogadores, tentar tirá-los para fora do combate, prejudicá-los, pôr em causa as milestones, que os objetivos que eles têm para a personagem. Tudo isso o mestre de jogo pode tentar diretamente ir contra as personagens para desafiar os heróis, para se tornarem cada vez mais heróis contra os vilões. Tudo isso é verdade, mas eu diria que é ainda mais sutil do que isso. É tudo isso que você falou e é mais, porque os plot points são essencialmente o que fazem deste jogo uma simulação de uma história em quadrinhos de super-heróis. Sem os plot points, sem o Doom Pool, ele fica mais um RPG de ação. Ou se o grupo encara os plot points apenas com um meta-recurso, como tantos outros sistemas fazem, então vai ser muito divertido, vai ser muito legal, vai ser aquela coisa que tantos outros RPGs de ação já fazem com sucesso, mas a chave para você aproveitar o MHR do jeito como um RPG de super-heróis assim, é você compreender que essa troca de plot points e de Doom Pool tem que ser feito de uma maneira a simular as maluquices que acontecem numa história de quadrinhos de super-heróis. Sim. Aliás, eu durante já anos, acho eu que andei à procura do meu RPG favorito de super-heróis. Eu sempre gostei de super-heróis e de cómics e de banda desenhada, mas nunca encontrei um RPG que fosse aquilo que eu imaginava que deveria ser. Acho que muitos RPGs supostamente super-heróis são de facto RPGs que tentam simular o que seria um super-herói na vida real, e eu não quero isso de um RPG de super-heróis. Eu quero jogar as bandas desenhadas que eu fiquei maluco desde que li o meu primeiro incrível Hulk ou Homem-Aranha. Eu quero jogar aquelas bandas desenhadas, aquela ação sempre constante, que não tem muito que fazer sentido e que às vezes há contradições de um livro para o outro, de uma história para a outra, mas que é todo aquele estilo... É o que dá graça, né? Exatamente, essa inocência de ir para a frente, de ação, isso é aquilo que eu procuro num RPG de super-heróis. É por isso que eu gostei dessa coisa de você não ter que construir um personagem com pontinhos. É muito engraçado, porque não existe capítulo de criação de personagem. Ele só fala o seguinte: modele aí um personagem que você queira, da maneira que você achar melhor. Literalmente, essa é toda a regra que existe. Sim. Mas tem um gerador aleatório de personagem na internet, né? Eu já vi. E não sai ruim. O que é mais engraçado. Agora, Ricardo, você falou uma coisa interessante, disse que é um fã de história em quadrinhos, de super-heróis, etc., desde longa data, eu não sabia disso. Você já experimentou quais sistemas de super-heróis até hoje? E o que você pode dizer assim de bom e de ruim a respeito de cada um? Justamente por causa disto, eu nunca joguei nenhum outro RPG de super-heróis até chegar a este da Marvel. Eu cheguei a tentar começar a jogar o Icons, que é um RPG da Adamant Entertainment, mas depois de o ler eu cheguei à conclusão que era mais um daqueles em que tem capítulos com listas gigantescas em que é preciso explicar como é que, se o homem elástico é homem elástico, como é que ele é elástico, se a mulher é invisível, como é que ela é invisível, se ela é transparente, como é que ela é, como é os vários poderes, se é de fogo, se é de água, se é de psíquico, se é mental, se é isto, e tem que se explicar tudo, e regras e subsistemas, e eu isso não tenho paciência para jogar. Então, eu tenho uma história bastante longa com RPGs de super-heróis. É um dos gêneros que o pessoal do meu grupo mais gosta. Eu, para te falar a verdade, eu estava até cansando um pouco
de forma que no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu terminei uma mini campanha, na verdade, um evento, né, em termos de MHR, da nossa velha campanha de DC, usando o sistema do Mutants e Masterminds. E foi excelente, assim, foi um revival, né? Há muitos anos que a gente não tocava naquela campanha. E apesar de nem todo mundo gostar daquele sistema, foi bastante a contento. Eu considerei que era uma maneira de fechar com chave de ouro, assim, a minha participação com super-heróis no RPG. Qual não foi a minha surpresa quando 2 ou 3 meses depois saiu o MHR? Eu falei, ok, eu vou comprar e vou dar uma lidinha. De repente tem alguma coisa que eu possa utilizar em outro gênero de RPG e tal. E realmente, eu posso utilizar em várias coisas. Eu estou aqui pensando já, por exemplo, em fazer uma adaptação do MHR para jogar Avatar, a Lenda de Aang, ou alguma coisa nesse universo. Você não vai adaptar o universo DC, tá? Isso é sacrilégio. Mas é exatamente o que eu estou fazendo. Já está disponível nos fóruns essas adaptações. Não, é pecado. Adaptar o universo da Image ainda vai. É um pouco assim, algumas pessoas podem dizer, tudo bem, é um pecado menor, mas pegar o universo de um RPG da Marvel e adaptar jogo de DC, não dá. Esse universo colapsa. Mas não tem problema, Marcelo, porque na verdade, a gente joga no universo DC, só com personagens descaradamente copiados da Marvel, então tá tudo em casa. Mas, falando do lançamento do jogo, esse jogo saiu de um jeito diferente, né? Primeiro saiu o PDF e aí saiu o livro, 2 meses depois. Eu ainda não tenho o livro em mãos, eu comprei o PDF e imprimi. Me disseram que a Amazon que a Receita Federal aqui tá embarreirando as coisas da Amazon por 90 dias, um papo meio esquisito. Não sei se isso é verdade. O fato é que meu livro está 2 meses atrasado. Eu, felizmente, já recebi o meu da Book Depository e pelo preço, sem dúvida que compensa. E, aliás, quem já tiver visto o PDF, vê que é um livro todo colorido, muito bonito, com todo o artwork. Isso é extremamente convidativo, tem né? muita informação. Sim, está muito completo. Eu acho que está um pouco confuso para quem nunca tenha antes jogado um RPG, mas está muito completo em poucas páginas. Isso é verdade. Não é um RPG pro iniciante, né? É um RPG pro veterano já. Ele assume que você já sabe várias coisas sobre um jogo de RPG, né? Talvez por isso, logo na semana que ele foi lançado, tanta gente tenha... Tanta gente não, né? Mas uma parcela vocal significativa tenha criticado bastante nos fóruns da Margaret Wise e outros lugares, enquanto tinha aquela multidão que estava tecendo loas ao sistema novo, como sempre tem, quando sai um sistema novo muito esperado, mas tinha uma galera que estava reclamando muito, né? Porque o livro era denso, porque não era óbvio, porque não tinha regras de personagem. Eu fui um dos que reclamei com o Cam Banks, que é o developer do jogo, e tem feito muito trabalho com este sistema, o Cortex da Margaret Weiss, e já fez o RPG de Leverage, e isto já existiu antes, o RPG de Smallville, que também tinha uma versão específica para essa série de televisão. Eu suponho que também é por causa disso que conseguiram esta licença agora com a Marvel. E do que me deu a entender dos tweets que eu troquei, poucos tweets com o Cam Banks e depois no fórum, dá-me um pouco a ideia de que o objetivo da Margaret Weiss Productions é principalmente venderem os eventos e concentrarem o jogo mais em prestarem personagens pré-feitas, histórias já montadas, e se a pessoa seguir isso, ou seja, já as aventuras que já estão definidas, as cenas que já estão indicadas, os vilões, os heróis que já estão tudo preparadinho, eu acho que o jogo aí é mais fácil. De facto, ele tem razão, acho que é uma estratégia... Sim, é isso mesmo, é uma estratégia para vender sempre os próximos eventos. Eles agora vão fazer o Civil War e vão vender para que as pessoas tenham de comprar o Civil War para seguir a história, tudo preparadinho, tudo já montado, tudo fácil de jogar. E é tudo mais ou menos o mesmo preço? Os livros têm mais ou menos o mesmo preço? Porque uma coisa que a Pinnacle foi meio que um tiro no pé quando eles lançaram a Explorers Edition do Savage Worlds, que era um livro de $10, só que os suplementos, assim, os cenários, custavam $30, $40. E ninguém comprava.
Porque eu me lembro que esse foi o motivo pelo qual eu deixei o Savage Worlds pra lá. Bom, na verdade, o segundo motivo. O primeiro foi que eu não gostei do sistema. Não, sério, eu peguei o PDF do Savage Worlds com o coração aberto, eu estava justamente em busca de um RPG de ação, mas que tivesse muitas coisas narrativas também, ou de repente de narrativa compartilhada e tal. Não lembro agora quem foi que me indicou o Savage Worlds na época. E não é um sistema quadradinho, até meio careta, assim. Ele é típico dos anos 90, tem aquela estética de pontos, de vantagens e desvantagens, tipo, não era nada daquilo que eu tava procurando. né, verdade. O Savage Worlds é o GURPS do século XXI. É o GURPS da era do RPG simples e rápido de jogar. Que eu não acho nem tão simples, nem tão rápido, mas paciência. A gente podia um dia ainda vou gravar um episódio direitinho sobre o Savage Worlds. O Savage Worlds ele é enganadoramente simples. Ele é bem simples na superfície, mas quando você começa a jogar e começa a se dar conta de vários pequenos subsistemas que sozinhos são bem simples, mas quando eles se acumulam, Savage Worlds pode ficar complicado. Agora, voltando ali vamos voltar a falar do jogo da Marvel? Do Marvel Heroic Role Playing Game. Sobre plot points, existe um site de plot points? Como é que funciona isso? É oficial esse negócio? Como é que é? Site de plot points? Bom. O nome do site é esse. Na linguagem do Ricardo Tavares, um sítio de plot points. Vamos para outro sítio. Mas o nosso amigo que deveria estar aqui, né? O safado do Nerdcore, mas ele está sempre embarreirando as nossas tentativas de marcar essa gravação. E hoje ele está viajando, por exemplo, mas ele deu a bênção para que nós gravássemos, né? Eu não sei exatamente como é que foi a negociação, mas ele participa desse site, que é gringo, contribui regularmente e não fica devendo nada para nenhum site de editora profissional do jogo oficial mesmo. Sabe? É excelente, está com vários recursos para mestres e jogadores, tanto em fichas de personagens clássicos, como até mesmo coisas para você usar na mesa, como tokens, né, de plot points mesmo, entre outras coisas. Lindo, então não é um site oficial. Não é um site oficial, é feito por fã. Mas parece. E com a benção, parece que é oficial, exatamente. Mas tem a benção do Ken Banks. Porque a White Wolf tinha um lance deles te darem um selo, era tipo um banner, na verdade. Se o seu site fosse bom, tivesse conforme os conformes dos jogos, você podia ganhar um banner para exibir, dizendo que era um site de fã oficial, sabe? Eu lembro disso. Eu não sei se é o caso aí com a Margaret Weis, se eles podem mesmo fazer alguma coisa parecida, mas eu sei que o Ken Banks gostou e, tipo, no que depender dele, tá ok. É verdade que eu julgo que estão a tentar favorecer as pessoas a irem comprar os próximos livros para poderem jogar, supostamente, ou para ser mais fácil jogar essas histórias, em vez de estarem elas próprias a criar as personagens, a criarem os eventos. Mas a verdade é que também a Margaret Weis vai libertando bastante material gratuitamente. Quer dizer, além do livro que acaba de sair recentemente, já saiu uma aventura com a Wrecking Crew com o Thor, também já saiu a personagem do Hawkeye, e acho que vai sempre começando a sair material que fica disponível gratuitamente. Por isso, mesmo quem até só precise que tenha dificuldades em criar a sua própria aventura, os seus próprios personagens, com a quantidade de material que eles vão sempre libertando, eu acho que vai sempre dando para ir jogando e experimentando personagens novas e novas aventuras. Ainda mais com a ajuda desse site do Plot Points, acho que já há muito para jogar para um RPG que é relativamente novo. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta agora sobre uma outra parte mecânica aqui. O que sempre me chama atenção no RPG novo, que é o que eu me pergunto assim, o que tem de mecânica diferente e interessante para eu comprar esse jogo? Por que eu compraria esse jogo? Se for mais do mesmo, eu não compro. Mais um D20 System, né? Mais uma licença GSL não me interessa. Esse jogo tem uma mecânica muito legal, que é a ordem da iniciativa. Sim. E uma característica interessante da possibilidade de uso de miniaturas. Debor, explica como é que funciona a iniciativa no Marvel. Eu não sei como funciona o negócio de miniaturas. Eu não me lembro de ter visto agora sobre isso. Mas a iniciativa é uma das características mais interessantes desse sistema
no seguinte sentido: os heróis sempre saem na frente. Ponto. Se o mestre quiser surpreender os heróis, ou quiser que um dos vilões fure a fila e passe à frente e haja antes de algum herói e tal, ele tem que gastar um dado do um pool. Que dado é esse? Tipicamente um D6, se ninguém tiver poderes ou habilidades que influenciem nisso, ou um D8, D10, D12, dependendo do nível de reflexos ou de super sentidos ampliados do herói em questão. Então o DM tem que gastar recurso pro vilão poder atacar primeiro. Exatamente. De outra forma, é assim. Sim. De certa forma, sim. A piada do sistema, a piada é que depois a iniciativa entre os jogadores age quem falar primeiro. Quem tiver logo a ideia, saltar e disser eu entro lá e entro com o Homem-Aranha, tiro-me com a minha teia e dou um pontapé no Hulk que está a destruir a cidade mais uma vez. E o primeiro jogador a dizer o que é que... Sim, ele entra logo. O primeiro jogador que tem a dizer alguma coisa entra logo. E depois não se lança para a iniciativa. Quem agiu primeiro, o jogador que agiu primeiro, diz quem vai a seguir. Depois. Ah, você que fala quem que é o outro cara que vai agir. Sim. E pode acontecer muitas vezes o mestre-jogo não ficar para o último. Porque se o mestre-jogo ficar para o último, ele então no final da ronda ele vai decidir quem é que é a seguir. Então ele vai agir 2 vezes. Vai fazer 2 ações seguidas com os vilões. Sim. Tipicamente vai agir 2 vezes. Agora, então tem essa coisa, se o mestre quiser furar a fila da iniciativa, porque, por exemplo, o Ricardo acabou de descrever um jogador com o Homem-Aranha saltando na frente, digamos, lançando teias no escorpião. O que ele não sabia, o Homem-Aranha não sabia que o Coruja estava perto. Então, como o Homem-Aranha tem sentidos ampliados D8 ou D10, agora não me lembro, o mestre do jogo pode gastar um dado correspondente do Doom Pool e o Aranha e o Coruja desce assim do nada e faz um voo rasante, pode tentar uma ação contra o Homem-Aranha antes que ele passe a vez para, sei lá, a Gata Negra que estava perto dele. Exatamente. A importância do sistema de iniciativa depende depois do resto do sistema das cenas de ação. A verdade é que neste sistema todas as ações têm uma reação, ou seja, quando o Homem-Aranha tenta acertar com o pontapé no Hulk, o jogador com o Homem-Aranha vai lançar os dados, mas o mestre-jogo também vai lançar em reação. Vai sempre defender, nunca vai ser apanhado indefeso. Se toda a gente tentar atacar e vir para cima do Hulk, todas as ações contra o Hulk vão ter uma reação da parte do Hulk. Ou seja, não é assim não são estáticas. Exatamente, não é assim tão mau perder a iniciativa, não é que tu fiques indefeso e não consigas fazer nada porque alguém vai agir primeiro do que tu sempre consegues defender. E, além disso, é muito importante no sistema, mesmo nas reações, é muito possível e consegue ser devastador contra-atacar, ou seja, ou gastando um plot point ou gastando um Doom Die. Se um ataque for fraco, o defensor pode aproveitar essa oportunidade e às vezes desfazer quem está a atacá-lo, às vezes só com um golpe. Então, por exemplo, se o escorpião cai na besteira de querer socar a cara do Coisa, o Coisa tem direito a uma reação e dependendo, o Coisa pode gastar um plot point, se ele vencer a reação, para machucar a mão do escorpião. Tipo, ele dá um soco na cara pedregosa do Coisa e se machuca. Que é uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi em nenhum outro sistema. Acaba acrescentando também um fator meio aleatório, que num gibi isso acontece, mas no outro não acontece. Né? Mas não é sempre. Exato. Muito legal, cara. E se você quer saber, esse foi o ponto que me ganhou no MHR. Porque qualquer outro sistema, por exemplo, o velho DC nos anos 90 tinha poderes passivos, como, por exemplo, aura de chamas, ou, enfim, espinhos, ou sei lá o quê. Que você dava um ataque corpo a corpo no cidadão, só que como ele tinha um poder passivo de defesa, ele levava um daninho, uma coisa, um ataque automático, etc. Só que é aquela coisa do tudo ou nada, né? E está sempre ligado, e tem que estar na ficha o tempo todo. Aqui não. Aqui você pode ter essas ideias literalmente tirar da cartola, falar, agora eu quero que aconteça isso. Se fizer sentido, beleza, acontece. Sim. Isso acaba resolvendo, então, o dilema do professor Xavier, né?
O pessoal que acompanha o Voz da Terceira Terra desde o episódio 2 lembra que uma das coisas que eu mais tenho preguiça em jogos de super-heróis, e eu já joguei muitos, é o dilema do Professor Xavier. Você constrói o Professor Xavier e o Fanático com a mesma quantidade de pontos. Né? Dos dois tem 800 pontos. O Professor Xavier é o maior psônico do planeta. E o Fanático é unstoppable, né? E só que o Professor Xavier conseguiria, assim, se o Wolverine conseguir arrancar o capacete do Fanático, não importa quantos pontos o Fanático tem. O Fanático é facilmente controlado pelo Professor Xavier. E a recíproca é verdadeira. Basta um único soco do Fanático pra matar o Professor Xavier, não importa com quantos pontos ele foi feito. Eu vi isso acontecer na mesa de jogo uma vez. Eu contei recentemente no episódio do Voz, aquele que eu gravei com o Márcio Fiorito e com o Rod Reis, que era um personagem de armadura versus um velocista. Todos construídos com a mesma quantidade de pontos. Isso no GURPS. Pesadelo. O personagem... mas isso também aconteceu uma coisa muito parecida no God Send Agenda, que é o aquele sistema do Kenneth Hine. E no DC Heroes, e no Marvel antigo, e no Mutants Mastermind. O cara da armadura não vai acertar o velocista nunca. Exceto se, digamos, vamos falar de maneira genérica, exceto num crítico, né? Exceto se rolar um crítico. E o velocista, apesar de ser muito rápido e ter conseguido os mesmos pontos, ele nunca vai conseguir dar dano no cara de armadura, porque o cara bombou a defesa. Mas se o cara da armadura conseguir acertar um crítico no velocista, basicamente ele mata. Tipo assim, estica o braço, o cara passa e fica parte do corpo dele. Ou seja, há um desequilíbrio por mais que haja equilíbrio. O jogo da Margaret Weiss, o Marvel Heroic Role Playing Game, que a gente tá chamando o nome já é MHR, né? Bem mais fácil de falar, né? MHR. Ele acaba resolvendo o problema, na opinião de vocês, então, do dilema do Professor Xavier? Cara, de uma maneira bastante elegante, sim, se você quer a minha opinião. Sim. Elabore. De uma maneira que, se calhar, para alguns fãs de super-heróis, talvez não seja isso que estejam à procura. Talvez estejam, de facto, à procura de um RPG que supostamente tente simular como é que seria se os super-heróis fossem verdade, se fossem realidade. Se estiverem à procura do máximo de verossimilhança, que é uma coisa que já se falou também no Voz da Terceira Terra, o Marvel Heroic Roleplay se calhar não é o RPG para eles. O que interessa ao Marvel Heroic Roleplay é a história e o jogo que está a ser jogado. O que interessa, por exemplo, é se o Coisa tem uma força descomunal. Isso significa que ele consegue arrancar ou levantar um carro ou um caminhão e usá-lo como um ataque e atirar. O jogador pode descrever isso. Porquê? Porque o Coisa tem uma força descomunal. Isso não quer dizer que, por exemplo, outra personagem que não tenha uma força descomunal do que o Coisa tem, não possa tentar fazer outro tipo de ataque, talvez com artes marciais, talvez há uma tática de combate, um pontapé voador, já não é com o mesmo dado que o Coisa tem, mas se calhar o Coisa vai ter um D12 com a sua força, e se calhar a Black Widow vai ter um D10 ou um D8, já não sei, com o seu, acho que é mesmo um D8, com o seu Combat Master. E até em termos do sistema em si, não há tanta diferença assim entre o Coisa e a Black Widow em termos de força, em termos de simulação. Talvez. Exatamente. De percentagem de probabilidade mesmo no sistema, se estivermos a medir, não há assim tanta diferença. Mas há a nível da descrição do que está a passar na ficção. Porque o Coisa, obviamente, que consegue atirar um caminhão para cima da cabeça de alguém. Algo que a Black Widow nunca vai conseguir fazer. Mas ela pode fazer muitas outras coisas de outras maneiras. A verdade... Exato. A coisa mais importante a respeito do MHR é o seguinte: ele não procura ser ele não procura simular o que aconteceria se as pessoas tivessem pele rochosa, capazes de levantar edifícios ou afundar navios com pensamento, esse tipo de coisa. Ele procura descrever, sim, o que aconteceria no mundo dos quadrinhos se você usasse esses superpoderes que você tem da forma A em vez da forma B. Entendeu? Porque ele abre espaço para múltiplas interpretações, para múltiplas possibilidades, né? Para quase infinitas possibilidades. Tudo depende da ideia que você vai ter naquela hora. Uhum. E se fizer sentido, e por sentido aí entenda-se sentido nas histórias em quadrinhos de super-heróis, então tá valendo.
se for coerente com a tua lista de poderes, se for coerente com o personagem que você está fazendo, se for divertido, então dá para fazer e o efeito vai ser legal e todo mundo vai rir. Fantástico, fantástico. Esse jogo tá me deixando empolgado com o jogo dos super-heróis, como não ficava há, quase uma década. Pois é, então, eu queria oferecer um pouco dessa perspectiva. Eu achei que o Ricardo fosse ter contato com vários outros jogos de supers, não foi o caso. Mas eu jogo, esse foi o meu primeiro mesmo. Eu jogo jogos de super-heróis desde 1990. O primeiro foi o DC Heroes, que através dele muitos dos meus amigos começaram a jogar RPG, foi com o DC Heroes. A gente logo arranjou o velho RPG da Marvel da TSR, também tivemos uma longa carreira com ele. E aí depois, a gente ficou muito tempo nesses dois sistemas, né? Um amigo nosso se tornou muito fã do Aberrante, que é uma outra proposta, que é inteiramente diferente do que a gente está discutindo aqui agora. Ela é relevante em si mesma, mas é totalmente diferente do que a gente está falando. Existe o GURPS, é verdade, mas o meu grupo nunca gostou de GURPS. E nós tentamos, por algum tempo, jogar o Mutants Masterminds. Eu gostava, ainda gosto de Mutants Masterminds, mas ele tem limitações. Apesar dele ser um sistema bastante flexível e de não se preocupar tanto com dizer exatamente o que acontece e tal, ele ainda é um sistema de pontos. Você tem que comprar pontos, você tem que comprar seus poderes com pontos, você tem limite de pontos para tudo. Eu acho esse negócio de limite de ponto um negócio que não funciona para super-heróis, ou não funciona tão bem quanto poderia, quanto deveria. E já com o MHR, não, é tudo isso que a gente está falando aqui. Ele é extremamente flexível e o objetivo dele é menos simular o que acontece quando uma pessoa capaz de levantar um edifício dá um soco em alguém e mais a respeito de o que acontece quando coisa precisa derrotar aquele vilão a tempo de se encontrar com Alicia Masters, entendeu? Pois é, tem um Wild Talents. Eu queria conhecer, mas eu não tive a chance de tê-lo em mãos ainda. Ele não resolve o dilema do Sr. Xavier, ele quase resolve, na minha opinião, ele chega perto. Só que a proposta dele não é essa, a proposta é ser isso, como seriam os super-heróis no mundo real, porque o jogo é sobre consequências. Ele parece bastante com o Aberrante nesse sentido, é um jogo sobre consequências. Eu tenho todos esses poderes, eu não posso fazer o que eu quiser. É a história de, por exemplo, eu assisti hoje um episódio de um desenho animado que eu gosto pra caramba, que é o Iron Man Armored Adventures, que é aquele desenho animado feito em cel shading, assim. E tem uma luta no topo de um prédio, o War Machine cai no meio do chão, quebra um monte de asfalto, o Homem de Ferro é jogado através de um prédio. Tinha gente naquele prédio, entendeu? Se você estiver jogando Wild Talents. O War Machine caiu em cima de um carro e matou uma família, sabe? Mas isso é coisa curiosa a respeito do MHR. Você pode fazer um port para incluir todas essas coisas. Assim, é ridiculamente fácil se você quiser fazer isso. Não é a maneira como ele vem na caixa, entendeu? Mas é ridiculamente fácil você fazer isso. Por isso que eu te disse, né, na introdução do programa, eu estou pensando em pegar esse sistema e usar não necessariamente para aventuras de super-heróis, pensando em fazer outras coisas, assim, que lidem com ação, como, por exemplo, um RPG no mundo de Avatar, a Lenda de Aang, ou algo parecido. Eu tava pensando em fazer isso com o Leverage, mas como é basicamente o mesmo sistema, fazer um RPG de Jornada das Estrelas. Eu também. Eu tive pensado nisso. Você sabe que eu estava tentando fazer aquela... criar, né, um sisteminha. Chegamos a publicar uma das sessões de jogo do seu Exatamente. Ele não progrediu muito a partir daquele rascunho, até porque depois que eu peguei o MHR, eu falei, por que eu não vou usar isso? É lei do mínimo esforço. Já Justamente. Tem um jogo pronto aí com playtest, só adapta pro que você precisa, né? Exato. Talvez a Margaret Weiss ainda vá até publicar mesmo um conjunto de regras completas do sistema do Cortex, em que se calhar eles vão integrar quer estas mecânicas do Marvel, quer aquilo que eles têm mais de relações interpessoais com o Smallville, quer aquelas mecânicas mais de planeamento e de executar uma tática para fazer um plano, um projeto para roubar alguém ou para fazer uma golpada, uma operação, que é o que acontece no Leverage. Se eles fizerem isso, vai ser talvez uma compra interessante. Verdade. Seria algo a conferir, realmente.
Eu sugiro, Marcelo, que a gente outro dia volte ao assunto do MHR quando ele estiver um pouco mais maduro nas nossas mentes. Talvez você tenha a oportunidade de jogar, eu quero certamente jogar mais. E aí, eu não sei se valeria a pena a gente fazer um outro episódio ou então soltar umas sessões de jogo para demonstrar. Quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou cobrar de você 1 ou 2 sessões de jogo. Tá. Eu já joguei até online no novo Google Hangouts, tem uma nova aplicação chamada Tabletop Forge, e eu já joguei com o João Mariano do Ludonautas e com o Marcos Silva do Mais RPG. Já fizemos uma sessão do Breakout com o Daredevil e o Spider-Man, e funcionou até muito bem online. E também jogamos com o Quarteto Fantástico no mês passado, no nosso encontro mensal de roleplayers, e foi curioso porque estavam 4 pessoas com quem eu joguei, por isso fizemos o Quarteto Fantástico, e 2 já tinham alguma experiência com RPGs e as outras 2 nunca tinham antes jogado RPGs. E eu tive um pouco de receio que, como as mecânicas são logo ao início muito complexas, tem muitas coisinhas, algumas exceções, que até aquilo não funcionasse. Mas como o jogo tem muito esta coisa de que o importante é tu descreveres aquilo que tu queres fazer dentro da ficção e depois as regras seguem um bocado atrás, eu acho que mesmo assim foi relativamente fácil para quem nunca jogou. Simplesmente uma pessoa estava a jogar com a Mulher Invisível, outra estava a jogar com o Tocha, e eles conheciam essas personagens, sabem o que eles estão a fazer, então se eles descreverem o que é que estão a tentar fazer, é relativamente fácil de integrar isso, que é um jogo que vai muito acerca do... não interessa propriamente aqueles detalhezinhos, mas o ataque é de fogo, é de plasma, é de fogo vermelho, azul, cor-de-rosa, verde... Exatamente que cor é o fogo, não interessa, é fogo, dá dano, mas não precisamos saber mais nada. O que interessa é o efeito em si e bola para a frente. E já agora, se o Marcelo me permite fazer um pouco de publicidade, a nossa sessão também ficou gravada no Jogador Sonhador, e se quem quiser ouvir uma explicação completa e o início de uma sessão que nós jogamos, está no Jogador Sonhador para ouvir. Eu vou colocar o link na show notes. Excelente. Bom, então acho que ainda tem muito mais o que falar. É um sistema, apesar de ser um livro fino, é um sistema muito mais complexo do que isso. Vamos voltar a falar sobre isso, talvez lá pelo fim do ano, Daniel, quando o pessoal tiver mais experiência. E talvez com o Felipe, né? Que o cara tá até desenvolvendo coisas pro sistema. Ele tinha que estar aqui. Nós voltaremos a esse assunto, mas no futuro. É capaz de ser o RPG do ano. Eu votaria. Se eu tivesse voto, eu votaria pra isso. Vamos ver o que acontece na Gen Con. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer ter vocês no Vozes. Senhores, foi um prazer. Sempre um prazer. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.